Ao construir uma mobilidade com zero emissões alimentada por baterias, você precisa do melhor motor elétrico para fornecer a energia rotacional que produz movimento. E a Tesla se tornou boa em desenvolver o seu próprio motor e mostrar o nível de sucesso que os seus carros têm alcançado globalmente. Entretanto, Elon Musk não tem descansado sobre seus louros, pois ele tem empurrado a Tesla para desenvolver motores elétricos ainda melhores. O último resultado é um novo motor que desafia as leis da física. O que é este novo motor e como ele vence toda a indústria EV? Junte-se a nós enquanto a gente explora aqui o novo motor revelado pelo Musk e com a Tesla, que desafia as leis da física. Nós vivemos na era do carro elétrico, e a Tesla comanda uma grande fatia dessa ação. Após séculos de confiança no motor de combustão interna, que tem causado danos incalculáveis ao meio ambiente devido à emissão de carbono que produz, a empresa sediada no Texas está liderando a tentativa da humanidade de mudar para a mobilidade com emissões zero. Graças ao visionário Elon Musk, nós viemos a aceitar os carros elétricos como um meio prático de locomoção, e muitos dos problemas estão sendo resolvidos, enquanto todos sabem que a Tesla usa baterias de íon lítio para alimentar seus carros. O que pode não ser comumente conhecido é o tipo de motor elétrico que a empresa usa e por que ela se contentou com essa escolha. Tesla usa um motor de indução CA trifásico ao invés de um motor CC. Dado que a bateria de íon de lítio é DC, você pode se perguntar por que o fabricante de carro elétrico não está usando motores DC? Há várias razões, incluindo que motores de indução CA têm mais torque mesmo em alta velocidade, têm um design simples, são econômicos, não precisam de minerais de terras raras, têm alta confiabilidade e têm um design de sistema de frenagem regenerativo mais fácil. Como assim? Nós explicaremos brevemente o porquê. Existem vários motores com motor CC brushless ou BLDC, motores de indução CA, motor passo a passo, etc. A maioria dos eletrônicos domésticos usam motor CC escovado, como brinquedos, escovas de dente elétricas, lâminas de barbear, etc. Entretanto, devido ao atrito, a parte do meio rotativo ou rotor se desgasta com o tempo. Portanto, após algumas centenas de horas de operação, esses motores falham e necessitam de substituição de algumas peças. Além disso, se o controlador falhar, ele pode abrir ou encurtar a bobina do motor. Uma bobina curto-circuitada levaria a uma situação de fuga. Portanto, para um veículo elétrico com desempenho intenso esperado, motores CC escovados não são uma escolha sábia. E quanto aos BLDCs? Bem, o motor DC brushless tem um torque inicial de partida alto, mas o seu desempenho ou eficiência diminui linearmente com o aumento da velocidade. Isso significa que, se um veículo elétrico usar esse motor, o carro usará energia elétrica significativa na velocidade da rodovia. Além disso, em alta velocidade, o seu veículo responderá mais lentamente à sua entrada de acelerador. O Toyota Prius tem uma má reputação de não poder acelerar suficientemente rápido. A principal razão para a aceleração lenta é que a Toyota usa motores brushless DC na linha Prius. Além do Tesla, todos costumavam bater em veículos elétricos por seu desempenho lento. A velocidade lenta desses EVs também está relacionada aos motores DC. Mas não é tudo. Outra razão tem a ver com minerais de terras raras. Para fazer um bom motor CC, você precisa de ímãs permanentemente fortes. E para fazer esses fortes ímãs, você precisa de minerais de terras raras. Antes dos anos 80, os Estados Unidos tinham indústrias de elementos de terras raras, especialmente na Califórnia. Entretanto, nos anos 80, a maioria dessas empresas se mudou para a China para tirar vantagem de custo de mão de obra mais baixo e das restrições ambientais. Desde então, a China tem controlado mais de 90% dos minerais de terras raras refinados globalmente. Musk percebeu que quando um único país controla um elemento essencial para um produto sem alternativa, ele pode se tornar um gargalo para a futura produção de automóveis. Em 2010, ficou claro que Elon fez a escolha certa ao não usar um motor DC que usa elementos de terras raras. Naquele ano, a China proibiu a exportação de minerais raros para o Japão por causa de uma disputa diplomática e tentou esmagar a sua economia. Como resultado, empresas em outros países começaram a estocar minerais raros para garantir o fornecimento. Isso levou a um pico maciço de preços. Então, com certeza, para uma empresa que planeja fazer milhões de carros elétricos em um ano, motores DC, com certeza, não são a escolha certa. A vantagem do motor de indução AC é que a sua propriedade de torque está muito próxima da característica ideal. O torque desse motor é constante até uma certa velocidade e depois diminui, ao contrário do motor CC. O motor de indução não tem ímãs permanentes, não tem escovas, não tem anéis comutadores ou não tem sensores de posição. Seu design é simples e tem uma construção robusta. Um EV que usa o motor BLDC em uma rodovia é menos eficiente que um EV com um motor de indução AC. Outro benefício do motor de indução é o projeto mais fácil e simples do sistema de frenagem regenerativa. No caso do motor DC, o sistema é muito complicado em comparação com o motor de indução. A Tesla claramente acertou muito com o trem de força do modelo 3.
Ele deu à sua equipe de projetistas de motores, se não um cheque em branco, um quadro branco, e a equipe criou um motor elétrico adequado não apenas para um carro elétrico acessível, mas também para o próximo Tesla Semi. O design-chefe da Tesla, o Konstantinos Laskaris, juntou-se à Tesla depois que o modelo S tinha sido desenvolvido. A sua cabeça deve ter estado cheia de novas ideias desde quando ele cofundou um projeto de construir o carro elétrico eficiente. O projeto do motor do modelo 3 da Tesla ajudou a atingir o seu objetivo declarado como a redução de 25% na contagem de peças, fazendo com que o maior fizesse um trabalho duplo com uma fonte de calor para aquecer a bateria. Enquanto isso, a Tesla não está satisfeita com o desempenho do seu motor elétrico, pois acredita que ele pode extrair ainda mais desempenho do componente. O resultado do seu esforço incessante em seu motor elétrico é que o modelo S-Plaid se tornou o carro de produção mais rápido do mundo, com desempenho que coloca carros que custam muito mais do que ele à vergonha. A chave para alcançar essa conquista foi motor à base de carbono, com maior torque e rotações super altas por minuto. Entretanto, o modelo S-Plaid não é o único carro a se beneficiar desse maravilhoso motor elétrico, já que a Tesla planeja ajustá-lo ainda mais para obter mais desempenho na nova geração Roadster. Musk compartilhou detalhes únicos sobre o novo motor. O motor, ele é o primeiro a estar em produção e apresenta rotores de carbono. A Tesla teve que superar alguns obstáculos sérios para conseguir que o carbono se enrolasse sobre o motor. Musk explicou que o carbono o cobre e tem diferentes taxas de expansão térmica, e para alcançar o resultado desejado, o rotor deve ser envolto em uma intensidade extremamente alta, o que foi difícil de fazer. O CEO da Tesla diz que a fibra é enrolada sobre o rotor com uma carga alta da tensão, o que anteriormente era impossível em uma grande escala de produção. A Tesla Automation, sediada na Alemanha, fez uma máquina para isso. A Tesla teve que construir uma nova instalação perto aí das existentes da Tesla Automation em Prüm. Era aqui que as linhas de produção de novas máquinas necessárias para produzir os motores inovadores que alimentariam o modelo S-Plaid e o Roadster estariam. O principal benefício desse novo motor é que o rotor com base de carbono cria um campo eletromagnético mais forte do que um rotor que é mantido junto por metal, explicou o chefe da empresa. Outra vantagem é que o rotor pode ir para um RPM mais alto, já que essa base de carbono impede a expansão do rotor de cobre devido à aceleração radial. Assim, o novo motor da Tesla é o motor mais avançado em produção na Terra. A Tesla tem um conjunto de novos veículos que estão chegando ao mercado em breve, incluindo os de serviço pesado. Ao Roadster, por exemplo, como dito anteriormente, a Tesla vai ajustar esse novo motor com bases de carbono. Ele vai produzir uma aceleração de 0 a 60 milhas por hora em menos de 2 segundos. É claro que a Tesla quer acelerar isso com um pacote da própria SpaceX. Mas foi confirmado que o carro vai usar um novo motor elétrico. Há também o Cybertruck, que foi inicialmente revelado em 2019 para usar uma configuração de trimotor no seu acabamento mais alto, que fará de 0 a 60 milhas por hora em 2,9 segundos. Entretanto, a Tesla agora está prometendo uma configuração de 4 motores mais potentes. Ao usar um motor elétrico com base de carbono, a Tesla pode tornar o Cybertruck ainda mais potente e mais rápido. Tesla também está preparando o Semi-Truck, que é um caminhão elétrico classe 8, que usa 4 motores elétricos. O caminhão foi pensado para usar os mesmos motores que o modelo 3. Entretanto, ao usar o novo modelo elétrico, com essa base de carbono, a Tesla pode tornar o caminhão ainda mais capaz. Isso é necessário para que a Tesla tenha sucesso em atrair os operadores de frota de caminhões para fazer a transição das suas operações para caminhões elétricos. Além dos veículos rodoviários, o novo motor de carbono pode aparecer em um avião elétrico que Musk tem repetidamente dito que está ansioso para projetar. Vamos ouvir o que você acha desse motor elétrico com essa base de carbono na seção de comentários abaixo.